Mulher, liga o som, Ariel. Aprecie minha cachorra. Olá, pessoal. Oi, Pedro. Ai, meu Deus. Tudo bom? Que povo ruim. Nem começamos. Vamos esperar o povo começar para eu silenciar todo mundo. Jaqueline, tem Maria Rita. 5 pessoas, né? Pedro, tá me vendo? Tô vendo. Tô Oi, que vendo linda minha Denise. cachorra. É Ei, linda. amor. Ei, meuzinho. Fica mais fofa. Ai, coisa bonitinha, mãe. Vocês estão juntas? Não. Não. Trocou aqui. Pessoal, vou desligar aqui meu vídeo, certo? Alô? Eu vou silenciar vocês. E como é que eu faço isso? Obrigada. Vocês podem desligar, certo, os vídeos. A gente vai começar fazendo uma pequena revisão, certo? Sobre o que a gente começou a estudar. Então, eu peço que vocês mutem, certo, os microfones. Vocês estão me ouvindo? Tem um chat, eu vou pedir que vocês comuniquem-se comigo pelo chat, certo? E aí, depois eu habilito os microfones. Se vocês estiverem me ouvindo, vocês digitam em sim. Então, Ludmila respondeu que sim. Então, a gente vai começar fazendo aqui uma pequena revisão do conteúdo. Então, a gente estava estudando sobre a questão da despesa pública, e aí a nossa despesa pública, ela compreende 6 estágios. A questão do planejamento, que entra a questão da programação, e aí depois que acontece essa programação, a gente entra na parte principal, que Jaqueline está ouvindo nada. Está me ouvindo agora, Jaqueline? Sim, não. Vocês outros estão me ouvindo? Não? Luana está ouvindo. Então, Jaqueline, deve ser algum problema aí do teu. Veja aí. Alguém mandou mensagem aí no grupo para Jaqueline, ela deve ter desabilitado alguma coisa do áudio. Então, Jaqueline, tu vê aí o que está acontecendo? Então, pessoal, a gente vai trabalhar com esse livro aqui. Esse livro aqui é da Direito Administrativo. Eu até coloquei lá no grupo de vocês. É um livro bem extenso, certo? Só que o que nos interessa dele é apenas o capítulo 9, que é o capítulo sobre licitação. Eu fiz um resumo, certo? Peguei o capítulo e fiz um resumo das principais partes desse capítulo. E aí, esse resumo está aqui. E aí a nossa aula de hoje é sobre esse resumo, que aí está dando aí 75 páginas, mas é um pequeno resumo, mas a gente vai ter que estudar todo ele. E aí, dentro da finança pública, esse é o conteúdo mais importante, que é o conteúdo de licitação. É onde realmente quem vai trabalhar nas empresas públicas vai necessitar aprender, e não só
em empresas públicas. As empresas privadas também trabalham com essa questão da licitação, porque a gente vai já ver qual é o conceito de licitação, mas a gente vai ver que existe uma relação mútua de relações tanto entre as empresas privadas quanto as empresas públicas. Então, essas empresas, elas socializam comercialmente. E aí, tanto as empresas privadas, elas oferecem produtos para as empresas públicas e as empresas públicas, elas também oferecem produtos e serviços para as empresas privadas. E aí, como é que se dá essa relação? Através das licitações. Então, vamos ver aqui o conceito, né? O conceito do que seria licitação. Então, deixa eu minimizar essas telas aqui. Então, aqui a gente tem o conceito de José Roberto Drone, que diz que a licitação é um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de sua função administrativa, abre a todos os interessados que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, esse é o conceito de licitação. Vejam que, ao longo do texto, não vai dar para eu ler todo, mas aí cada parte que está grifada é uma parte desse conceito de licitação. Então, um texto, ele explica cada parte desse conceito. Então, o que seria esse procedimento administrativo? É um procedimento que é feito pela administração pública. Ou seja, quem é que faz licitação? Apenas as empresas públicas. Empresas privadas não necessitam fazer licitação. Por que não necessitam fazer licitação? Porque não vai servir de nada para elas. Porque a gente vai ver que a licitação é um procedimento altamente burocrático, que visa justamente escolher uma proposta mais vantajosa. E como escolher essa proposta mais vantajosa? A gente vai ver que vai ter critérios para escolher tanto a empresa que vai ganhar essa licitação, quanto a proposta que vai ser vencedora. Então, vai ser critérios. E por que se criaram isso? Justamente para seguir alguns princípios. A licitação, ela segue alguns princípios que a gente vai estudar daqui a pouco. Principalmente aqueles 5 princípios que que eu já comentei em aulas anteriores, né? Os princípios do LIMP: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. E a licitação, ela vai ter também outros princípios, como vinculação ao instrumento convocatório, adjudicação compulsória. Vão ter outros princípios que vão nortear essa questão da licitação. Eu vou habilitar aqui a questão dos áudios para que vocês possam falar. Que vocês falem alguma coisa que vocês estão entendendo, se vocês queriam comentar alguma coisa. Vocês querem comentar alguma coisa? Pedro. Ô, Pedro. Oi, Jonathan. Explica esse conceito de licitação de novo, que eu já cheguei na live atrasado. Pronto, eu vou explicar aqui novamente o conceito de licitação. Eu vou tirar o áudio de vocês e depois eu coloco de novo, tá certo? Beleza, tá certo. Vamos aqui. Esse autor, que é o José Roberto Drone, ele conceitua a licitação como um procedimento administrativo pelo qual um ente público, no exercício de sua função administrativa, abre a todos os interessados
que se sujeitem às condições fixadas no instrumento convocatório a possibilidade de formularem propostas, dentre as quais selecionará e aceitará a mais conveniente para a celebração do contrato. Então, vejam que essa definição ela é bem complexa. A gente vai entender cada ponto dessa definição. O primeiro ponto é a questão do procedimento administrativo. Falar em licitação é falar em um procedimento administrativo, ou seja, só quem realiza esse procedimento são as empresas públicas, é a administração pública. As empresas privadas, elas não necessitam fazer licitação, elas participam da licitação, mas elas não precisam fazer a licitação para comprarem, para fazer suas compras. Então, se, por exemplo, se a escola quiser comprar um material de limpeza, ou então um material de expediente, ela vai ter que fazer uma licitação para contratar aquele produto, ou aquele serviço, ou aquele bem. A gente vai ver que a licitação é realizada tanto para aquisição de produtos, bens, como serviços. E como é que isso vai ser feito? Vai ser feito respeitando princípios, um instrumento convocatório que a gente vai ver que vai ser ou um edital, uma carta convite, dependendo da modalidade de licitação, a gente vai ter os instrumentos convocatórios. Tudo bem? Até agora, ficou alguma dúvida? Eu vou habilitar aqui os microfones de novo para que vocês possam falar. Pedro, o ruim é que tá travando muito. Tá travando muito. Mas vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Dá pra ouvir, Eu só não dá tô quando o senhor conseguindo, mas tá liga. travando. Dúvida. Tá travando. Certo aqui. Ei, Pedro, eu tenho uma pergunta. Faça, Lucas. A gente tá estudando isso aí, né, e tal. Aí quando a gente retornar, vai ter prova? Ou a gente vai fazer prova à distância também? Como é? Tipo, a gente... Lucas, até agora, o que nos disseram foi que as aulas vão retornar em maio. Se as aulas forem retornar em maio, as provas serão realizadas quando a gente retornar. Mas se porventura, e aí a gente está trabalhando nessa perspectiva que talvez vá se prorrogar isso, a gente não sabe quando é que a gente volta, então provavelmente as provas também vão ser feitas à distância. Aí a gente não sabe como é que vai ser. Mas todo o conteúdo que a gente for vendo, o senhor vai disponibilizar depois em algum canto, né? Sim, essa apostila que eu estou mostrando aqui para vocês, eu vou postar no AVA ainda. Eu não postei ainda. Eu só coloquei o tópico lá da licitação, mas aí como eu ainda estou terminando de editar ela, eu estou editando ela ainda, aí quando eu terminar de editar, aí eu vou postar lá no AVA. E aí eu vou postar uma atividade dessa apostila. Eu estou apresentando primeiro o conteúdo para vocês, porque eu acho complicado, assim, é minha opinião enquanto professor. Eu acho complicado passar um conteúdo novo sem explicar e já passar uma atividade. Tanto que todas as atividades que eu passei para vocês foram de conteúdos, até agora, as atividades que eu passei foram de conteúdos que eu já tinha explicado. Inclusive, a atividade que eu passei de plano de negócio foi referente ao conteúdo que eu tinha explicado para vocês no dia que houve a paralisação. Lembra que a gente teve as duas primeiras aulas da terça-feira? Pronto, a atividade foi referente àquela aula. Então, de despesa pública, eu já tinha passado 7 questões daquelas, só acrescentei 4, né? Mas é o mesmo conteúdo da aula que a gente já tinha tido sobre despesa pública. Então, eu estou explicando a questão da licitação, dessa parte, que tem até uma pergunta, né? Que eu acho que alguns tiveram dúvida, qual é a principal fase da despesa pública? É a licitação. Então, tinha até uma pergunta lá, e a nossa principal fase é a licitação. Então, vocês têm que aprender esse conteúdo. E aí eu estou explicando, e aí depois a gente vai fazer uma atividade sobre isso, tá certo? Então, eu vou mutar você. Mais alguma pergunta que vocês tenham? A gente pode continuar. Pode continuar.
Pode continuar, claro. Tô aqui, ó, focado. Pronto, então eu vou mutar aqui você. Eu vou mutar você e depois eu habilito o áudio, tá certo? À vontade. Boa, Dariel. Então vamos continuar aqui, pessoal. Então, a licitação é um procedimento administrativo, ou seja, está se fazendo uma referência aos atos preparatórios feitos pela administração pública, ou seja, é apenas a administração pública que faz. E aí a gente vai ver que o que é esse procedimento administrativo? Ele compreende todas as fases da licitação, desde a elaboração do edital, o recebimento das propostas, a habilitação, a classificação, a adjudicação, a homologação, além de outros intermediários ou posteriores, como o julgamento dos recursos interpostos pelos interessados, a revogação, a anulação, os projetos, as publicações, os anúncios, as atas, por parte particular, a retirada do edital, da proposta, da desistência, a prestação da garantia, a apresentação dos recursos, todos esses elementos a gente vai ver parte por parte, né? Não se desesperem, né? Tem alguns termos aqui que vocês talvez não tenham nunca tenham nem ouvido na vida de vocês, como adjudicação ou anulação, né? A gente vai aprender cada termo desse. Alguém está falando no chat? Deixa eu ver o que está escrito. Pessoal, vamos ficar quieto e vocês já estão... Não vou diminuir o fator de reajuste de vocês, viu? Como Ludmila falou. Vamos aqui. A expressão ente público no exercício da função administrativa. Justifique-se pelo fato de que mesmo as entidades privadas que estejam no exercício de sua função pública, ainda que tenham personalidade jurídica de direito privado, submetem-se à licitação. O que quer dizer isso? A gente sabe que a administração pública ela é formada por outros tipos de empresas. Então, a gente tem a administração pública direta. Deixa eu abrir aqui um quadro para que vocês possam ver. Nós temos Nós temos a administração pública direta. A administração pública direta é formada por todos os entes federativos que compõem as 3 esferas do governo: a federal, a estadual e a municipal. Quem compreende essa administração pública direta? Todos os entes que fazem parte dessas 3 esferas. Por exemplo, as prefeituras, as câmaras de vereadores, os tribunais de justiça, as escolas, todos os entes que pertencerem a essa administração pública direta. Mas também fazem parte os entes da administração pública indireta. Quem são esses entes da administração pública indireta? A gente tem as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Então,
todo esse conjunto de empresas, elas são obrigadas a licitarem, ou seja, são obrigadas a fazerem licitações. O que estão dizendo aí? Pessoal, vamos prestar atenção, deixar de estar conversando besteira no chat. Só conversem, coloquem mensagem se for pergunta ou coisa importante. Se for só comentários que não tiverem relevância, não precisa postar. Então, vamos prestar atenção. Só é pouco tempo a live, só é 40 minutos, então vamos aproveitar o máximo possível. O que são autarquias? São empresas públicas que funcionam através de leis próprias. A diferença das fundações para as autarquias é que as autarquias, elas funcionam elas são criadas a partir do momento que a lei é sancionada. A partir do momento da criação da lei, as autarquias já existem. E já as fundações, elas precisam de um prédio para funcionarem. Então, eu acho que eu já falei isso em aulas anteriores, eu dei o exemplo da UFCA, a UFCA de Icó. A UFCA de Icó, ela ainda existe. Por que ela ainda existe? Mesmo que a gente não tenha o prédio dela, ela existe porque ela foi criada como uma autarquia. E aí, a partir do momento que se cria a lei da autarquia, aquela instituição ela é criada. E aí, mesmo que não tenha o prédio físico, mas ela ainda existe. Quando é que a UFCA de Icó vai deixar de existir? Quando revogarem a lei de criação dela. Então, a UFCA de Icó é uma autarquia. Já as fundações, para que elas comecem a existir, tem que obrigatoriamente existir o prédio físico dela. Então, ela só vai funcionar a partir do momento em que existir o prédio. As sociedades de economia mista. Como o nome já diz, a economia é mista, ou seja, a gente tem parte do capital dessa empresa é público e parte é privada, certo? Então, exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil, 51% é público do capital e 49% é privado. E aí, nós temos também as empresas públicas, que são a questão dos Correios, né? A Petrobras, esse conjunto de empresas é obrigado a fazer licitação, certo? Ficou alguma dúvida até aqui? Eu vou habilitar aqui os microfones para que vocês possam falar. Ficou alguma dúvida até aqui? Nenhuma. Cada vez, homem. Tá travando Pedro, eu tudo tenho uma aqui. dúvida. Fala. Jaqueline sempre. Quem está falando? Claro. Jaqueline. A administração pública é indireta. Ela sempre vai ter a personalidade jurídica própria? Sim, e a personalidade jurídica dela é pública. Certo? A gente tem empresas. Deixa eu mutar aqui. Não tem como o senhor. Não tem como o senhor desativar. Não tem como o senhor desativar de todo mundo e deixar só quem tá fazendo a pergunta, não? Tem, eu vou desativar e depois eu ativo. Não, Pedro, tem um canto que você... Quem tá falando? Ei. Fala, Ludmila. Não, tô dizendo que não precisa ativar todo mundo, não. Tem quando eu arrastar pro lado... É porque é diferente o meu sistema do de vocês. Aí fica um monte de gente, aí é mais fácil eu desativar de todo mundo do que desativar só um por vez. Aí eu vou desativar... Fala. Não, que eu tô dizendo que quando você estiver falando que eu tô desativado, tem um lugar que... Se quiser. Eu não entendi muito bem, não, o que tu disse. Sim, Mas vamos enfim. aqui. De continuar, Pedro, prossiga essa aula. Deixa eu responder a pergunta.
deixa eu responder aqui a pergunta de Jaqueline, aí depois eu habilito os áudios para vocês falarem depois. Então, a Jaqueline perguntou sobre a questão da personalidade jurídica dessas empresas. A gente sabe que existem empresas de personalidade jurídica pública e personalidade jurídica privada. Quem está com o microfone ligado, hein? O microfone de vocês. Então, mesmo que, por exemplo, o Banco do Brasil seja uma sociedade de economia mista, a personalidade jurídica dela é pública, certo? Então, a gente tem empresas de personalidade jurídica privada, e aí qual é a personalidade jurídica? Pode ser uma ME, uma microempresa, uma empresa de pequeno porte, uma sociedade anônima, uma sociedade limitada, todas aquelas personalidades jurídicas que a gente estudou durante a disciplina de legislação empresarial e tributária. Já aqui nós estamos estudando as empresas de personalidade jurídica pública. E quem são essas empresas que fazem parte, né, que tem essa personalidade jurídica pública? É exatamente toda a administração pública direta, né, formada por todos os órgãos, secretarias, prefeituras, governos estaduais, o governo federal com seus ministérios, entidades, escolas, tudo que você pensar que estiver ligado à administração pública direta, ou seja, está diretamente ligado. Qual é a diferença entre a administração pública direta para a indireta? É que a administração pública direta ela é totalmente dependente do orçamento público. Ela é totalmente dependente, ela não tem independência nenhuma financeira. Então, ela é totalmente dependente do orçamento. Já a administração pública indireta, ela tem o seu orçamento próprio, né? A própria UFC, a normal, ela tem o seu orçamento próprio, ela pode cobrar sobre os seus serviços. A UFC ela pode muito bem fazer um curso de mestrado, um curso de doutorado e cobrar. Então, ela recebe recursos do orçamento, mas ela não é totalmente independente. Ela não é totalmente dependente do orçamento público. Ela pode cobrar. As fundações, outra autarquia que a gente tem, por exemplo, no ICOL, é o SAI. Quem está escrevendo na lousa, não escreva, por favor. O SAI é uma autarquia municipal. O SAI, ele cobra pelos serviços dele, ele cobra pela distribuição da água e tratamento do esgoto. Então, elas têm uma certa autonomia, uma certa autonomia financeira. O Banco do Brasil, por exemplo, ele cobra pelos serviços, que ele cobra empréstimo, ele cobra pelos serviços. As empresas públicas, por exemplo, os Correios, a gente tem os Correios, a Caixa Econômica, né? A Caixa Econômica é uma empresa pública, é um banco totalmente público. Então, eles cobram pelo serviço. Então, a única diferença entre esses dois tipos de empresa é exatamente que a administração pública direta é totalmente dependente do orçamento público, mas as instituições que fazem parte da administração pública indireta, elas precisam do orçamento público, mas não de uma forma 100%. Elas têm uma certa autonomia financeira. Deixa eu ligar aqui os microfones para que vocês possam falar. Vocês têm alguma dúvida ainda? Pedro, eu tenho uma dúvida. Fala. Pedro, ó, é porque é assim. Eu não entendi. Por que a UFC ela pode cobrar, tipo, por um curso de mestrado? Eu não entendi porque ela não é tão dependente. Pronto. Deixa eu botar aqui. A UFC, ela pode cobrar, ela tem essa prerrogativa. Não quer dizer que ela vá cobrar, certo, Davi? Ela pode cobrar ou não, ela tem essa prerrogativa. Então, ela pode cobrar por alguns cursos se ela quiser,
Então, a lei de criação dela como autarquia permite isso para ela. Então, ela dá essa autonomia financeira para ela, para que ela possa cobrar pelos serviços que ela faz. Mas aí ela pode cobrar ou não. Se ela vai cobrar ou não, é decisão administrativa dela. Na criação dela, ela tem essa prerrogativa. Ela pode cobrar ou não, se ela quiser, entendeu? Isso não quer dizer que ela vá cobrar, mas ela tem essa prerrogativa de cobrar, entendeu? Entendeu, Davi? Entendi, não. Não entendeu? Variadinho ainda. Pedro, o bom dessa aula é que eu posso comer enquanto escuto o senhor, porque eu estou aqui merendando. Eu não sei, não. Claro, melhor coisa. Eu quero falar. Fala. E como é que depois dessas aulas o senhor vai passar um conteúdo pra gente, Como assim? Se eu vou passar um material impresso, um material de texto, Que lindo. eu não entendi a pergunta. Tô doidinho Não já. é? Eu não entendi a Pedro, pergunta. responde. Eu não entendi a pergunta. Se depois da aula eu vou passar o quê? A pergunta. Não escreve no A chat. pergunta. O senhor vai passar. Oxi. Eu vou passar slide. Ele é melhor escrever. Essa videoaula, deixa eu mutar aqui, tá uma bagunça. Essa videoaula Atividade. vou passar a atividade, certo? Vou passar esse material aqui para vocês e vou passar uma atividade depois. E aí a gente vai fazer outras videoconferências dessa disciplina ao longo do mês. Ao longo do mês a gente vai estudar só esse assunto de licitação. Vocês vão ver que é bastante extenso. É o assunto mais extenso da disciplina. A gente vai passar o mês todo estudando sobre licitação. Porque, veja que a gente está estudando o começo, mas ainda tem o edital da licitação, a gente vai ver a questão da habilitação, eu vou mostrar para vocês como é feita essa habilitação, quais são os documentos que são necessários para fazer essa habilitação. Então, eu vou mostrar aqui documentos, eu vou lá na escola e vou escanear alguns documentos para eu mostrar para vocês. Eu vou ocultar assim, as partes que são privadas, que não podem ser mostradas,